Você está se sentindo desanimado, está com falta de motivação, talvez até uma preguicinha, um desânimo, uma apatia, não sabe mais o que você quer fazer da vida, o que vale a pena. Então, fica comigo, porque esse vídeo é para você. Teve uma fase durante o meu processo de despertar espiritual em que eu não estava me sentindo motivada para fazer nada. Eu andava assim realmente quase que arrastada. Eu ia trabalhar arrastada, sem vontade nenhuma. Eu não tinha vontade de sair de casa. Eu não tinha muita vontade nem de comer. E olha que eu sou taurina, hein? Taurino perdeu a vontade de comer. Eu emagreci bastante porque eu não estava comendo direito. Eu não tinha vontade de me arrumar, de me maquiar, se eu pudesse, eu andava só de pijama na rua, de verdade, assim. Eu tava sem motivação para nada. Eu simplesmente achava que tudo isso aqui é uma matrix, é uma ilusão, então não faz sentido eu fazer nada. A única coisa que eu tinha vontade de fazer era sentar e meditar. E ouvir algumas pessoas, alguns vídeos no YouTube eu sentia vontade de assistir, mas realmente era só isso que eu tinha vontade de fazer. E isso durou algum tempo, alguns meses, assim, em que realmente eu não me sentia motivada para nada. Depois eu voltei a fazer algumas atividades, mas muitas coisas que eu sentia motivação antes do meu despertar espiritual, que eu sentia muita motivação, que eu sentia muita vontade, que assim, era sonho, meta da minha vida, simplesmente pararam de fazer sentido. Porque antes eu queria ter sucesso, ganhar dinheiro, ser reconhecida, eu queria que a fulana lá sentisse inveja de mim, eu queria que as pessoas me achassem o máximo. E aí depois do despertar, tipo assim... Isso não faz sentido, não faz o menor sentido. Não faz sentido eu querer ser melhor que outra pessoa. Se nós somos todos um, se eu sou você, se você sou eu, não faz o menor sentido isso. Então, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me matar trabalhando? Para que eu vou ganhar dinheiro? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Eu comecei a questionar tudo que eu fazia. E nada tinha sentido mais. Foi um momento assim que eu estava bem perdidaça. E um pouco até apática, sabe? Muito assim, fora da realidade, desconectado do mundo. Eu até já fiz vídeos aqui no canal falando um pouco sobre essa parte assim de se sentir desconectado do mundo. E eu tive que quase que reaprender, ou melhor, me reconectar com aquilo que fazia sentido para mim. Porque quando a gente tem um despertar espiritual, por que é bem comum que as pessoas se sintam com essa falta de motivação, que parece uma preguiça, um desânimo, uma apatia? Algumas pessoas podem até achar que isso é uma depressão, porque nós fomos ensinados a sermos melhores que os outros, a viver num mundo extremamente competitivo, em que você tem que ir atrás de metas, de objetivos, você tem que ser melhor, mais bonito, mais rico, mais sucesso, mais isso, mais aquilo. E quando você tem um despertar espiritual, você é convidado a olhar para dentro, para o seu verdadeiro eu, para a sua essência. E para o nosso verdadeiro eu, para a nossa essência, isso que a sociedade e que o ego consideram importantes, na verdade não fazem sentido. E aí a gente tem aquele momento assim, tá, eu busquei a minha vida inteira coisas que a sociedade me disse que era isso que eu tinha que buscar para ser feliz, era isso que o meu ego dizia que eu tinha que fazer, que a minha mente dizia que eu tinha que fazer, mas na verdade, lá no fundo, eu não sei o que eu quero. Quem sou eu? E aí começa todo um questionamento. E dentro desse questionamento também a gente começa a questionar
o que realmente vale a pena fazer. Algumas pessoas já me contaram que depois que passaram por esse processo de despertar, elas perderam a motivação por uma boa parte das coisas que elas faziam antes. E isso é muito estranho. É muito estranho você não se sentir mais motivado por coisas que te motivavam antes. E a gente se sente até um pouco perdido quando isso acontece. Então, por isso também que eu resolvi gravar esse vídeo para dividir com você alguns insights que eu tive, algumas coisas que eu comecei a praticar na minha vida e pratico ainda. O primeiro insight que eu gostaria de dividir com você é para você observar e seguir aquilo que te desperta mais curiosidade. Para você praticar sua presença e observar. Ser um observador. O que está me despertando curiosidade? Porque a curiosidade é um indicativo muito importante para nós aqui na nossa experiência humana na Terra. É só a gente lembrar de como nós éramos curiosos quando nós éramos crianças. Crianças são muito curiosas. Porque a gente veio aqui na Terra para experimentar, para ter uma experiência. Então, quando a gente nasce e vem para cá e é criança, a gente tem curiosidade por tudo. E isso nos move muito, a curiosidade nos move quando nós somos crianças. À medida que a gente cresce e o nosso ego vai sendo desenvolvido e fortalecido, a gente começa a se sentir motivado por outras coisas. E a curiosidade fica muitas vezes de lado. Só que aquilo que nós temos curiosidade é um indicativo muito forte de que é um potencial caminho para a gente seguir. Então, por isso que eu trago aqui nesse vídeo essa questão da curiosidade. O que ainda te desperta, pelo menos um pouquinho de curiosidade? E por que eu falo um pouquinho de curiosidade? Porque assim, quando a gente está com um ego muito forte, tudo é muito forte, tudo é muito intenso, assim, no sentido de aquilo que nos motiva muito. De repente você, como eu, era uma pessoa muito competitiva, então você queria ir atrás e correr atrás de metas, de objetivos, e ter sucesso, e ter mais dinheiro, e ter mais reconhecimento, e ter isso, e ter aquilo. E isso é muito intenso. O ego, ele é muito barulhento, vamos dizer assim. A mente é muito barulhenta. Então, a gente costuma ter esse parâmetro como motivação. É com tudo. Estou muito motivada e eu quero fazer e tem que acontecer e é agora e para já. Isso tudo normalmente vem do ego. Quando a gente passa por um processo de despertar espiritual, obviamente que cada um vai ter uma experiência, isso é muito individual, mas em geral, a nossa motivação ela fica muito mais sutil. Tudo é muito mais calmo dentro da gente. Por isso que eu estou falando uma pequena curiosidade. Porque muitas vezes é algo muito sutil. E se você não está presente para observar e para sentir isso, você não vai perceber esses movimentos da sua essência que são sutis, que são suaves muitas vezes. É claro que em algumas pessoas esses movimentos não são suaves. Eles são bem intensos depois de um despertar. Inclusive para mim, eu já tive momentos de muita intensidade depois do meu despertar espiritual e momentos de muita suavidade e de muita sutileza. Eu gosto de dizer que esse movimento todo é uma dança. A gente vai ter momentos que vai ser mais forte e nós vamos ter momentos que são mais suaves e a gente tem que estar muito presente para observar isso. Então, um dos indicativos é aquilo que te desperta um pouco mais de curiosidade. E isso pode ser um indicativo de que aquele caminho vai te empolgar mais. E, como eu falei, cada um tem o seu processo e tem os seus momentos. E vão existir momentos em que você vai sentir mais necessidade de estar mais calmo, de estar mais para dentro. Eu tenho muito isso, tá? Eu tenho muito esses momentos de estar introspectiva, de não querer estar perto de muitas pessoas, de querer ficar mais sozinha,
né? Inclusive, apesar de eu fazer vídeos e publicar conteúdo nas redes sociais, eu tenho momentos em que eu estou publicando mais, tenho momentos em que eu publico menos, justamente porque eu respeito esses meus ciclos, esses meus momentos. Só que isso exige um nível de presença e de consciência muito grande para a gente conseguir diferenciar um momento em que você precisa ficar mais sozinho, mais introspectivo, e um momento em que você pode estar entrando na sua zona de conforto e deixando aquela preguicinha ali tomar conta. Então exige uma autorresponsabilidade, uma presença muito grande para observar essas sutilezas todas que acontecem. Então eu tenho um segundo insight aqui, uma segunda dica para você, que é o seguinte: muitas vezes a gente tem que entrar em ação para experimentar um estado de energia e empolgação. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho, acho que toda a minha vida, eu tive dificuldade de fazer exercício. Não tive dificuldade de fazer exercício, mas eu tive aquela preguicinha de fazer exercício físico. Tá? Talvez você se identifique com isso. Então, por mais que racionalmente eu sabia que eu tinha que fazer exercício, a preguicinha toma conta. E até hoje, se eu deixar, eu vou ficar sem praticar atividade física. Mas como eu sei que isso é muito importante para a minha saúde, eu não espero a empolgação chegar para eu praticar atividade física. Eu coloco tênis, coloco a roupa ali e eu vou fazer atividade física, seja uma caminhada, seja uma prática de yoga, o que quer que seja. Eu coloco isso como uma tarefa, uma atividade para eu fazer diariamente. E todos os dias eu sinto essa preguicinha. Se eu te disser que algum dia eu não sinto, não vou estar sendo totalmente honesta. Todos os dias eu sinto essa preguicinha. Eu não acordo assim, empolgada para fazer atividade física. Mas, apesar de eu não ter essa empolgação, assim que eu começo a fazer atividade física, por exemplo, se for uma caminhada, assim que eu começo a caminhar, os primeiros minutos eu já me sinto empolgada. O meu nível de energia muda. Claro, tem toda uma questão biológica, de liberação de hormônios, enfim. Mas rapidamente, quando eu entro em ação, quando eu começo a caminhar, por exemplo, eu já sinto que a minha energia muda e eu me sinto empolgada. Então, por exemplo, às vezes eu planejo, vou caminhar ali 10 minutos. Quando eu vejo, eu caminho 20, 30, 40 minutos, porque eu estou em ação e eu me sinto mais energizada e me sinto mais empolgada para fazer aquela atividade física. E isso serve para outras atividades da nossa vida também. Então, muitas vezes a gente só vai realmente sentir a empolgação quando a gente entra em movimento, porque a gente entra na energia daquela atividade. Mas pode ser também que você entre em ação e você comece a exercer uma determinada atividade e você sente que aquilo não está te fazendo bem, que drena a tua energia, que você fica esgotado, exausto de fazer aquilo. Isso também aconteceu comigo. Eu estava uma época trabalhando em uma determinada atividade que num determinado momento eu gostava, eu me sentia motivada, mas depois do meu despertar espiritual principalmente, aquilo começou a não fazer mais tanto sentido para mim. E eu vi que cada vez que eu tinha que trabalhar, eu ficava cansada, eu ficava esgotada, eu não queria mais estar naquele lugar. E sim, isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas também depois do despertar espiritual, é não sentir mais motivação num determinado trabalho, numa determinada atividade. Então, isso também muitas vezes é algo que a gente tem que passar. Ou às vezes você ir num determinado local, você encontrar algumas pessoas que antes você tinha bastante afinidade, talvez depois do teu despertar espiritual você vai sentir que não tem mais afinidade com aquelas pessoas. E faz parte do nosso processo isso. A gente está sendo convidado muitas vezes a ter novas experiências, a conviver com outras pessoas, a fazer outras coisas. E isso é uma coisa que você vai ter que experimentar e vai ter que observar como você se sente em determinados ambientes, como você se sente com aquele grupo de pessoas, como você se sente exercendo algum tipo de atividade. Se aquilo te energiza, te deixa mais motivado,
ou se por outro lado, aquela determinada atividade ou aquele local quando você vai, você sente que drena a tua energia. Aquilo que se apresenta para você na tua vida, seja uma oportunidade profissional, uma atividade, o que quer que seja, você está com dúvida ali, será que eu estou com falta de motivação ou estou com preguiça? Começa a fazer. E observa como você se sente depois que você começou a exercer aquela atividade. Você se sente mais energizado por fazer isso? Você sente que a sua energia já mudou? Você se sente bem fazendo aquela atividade? Isso acontece muitas vezes na minha vida, até mesmo para gravar vídeos. Às vezes eu tô com uma preguicinha de gravar vídeos. Tem que montar tudo isso aqui, colocar a luz, ver se a bateria da câmera tá carregada e tal, montar tripé e papai, e aí me dá uma preguicinha. Mas no momento que eu tô aqui, por exemplo, sentada, gravando esse vídeo, falando com você, eu me sinto muito energizada fazendo isso. Eu gosto muito de como eu me sinto gravando os vídeos. Eu sinto que existe uma troca de energia entre nós. Confesso que ultimamente aconteceu isso. Eu estava num momento muito introspectivo, que eu senti necessidade de estar um pouco afastada ali das redes sociais. Mas depois daquele momento introspectivo, eu senti que se transformou numa zona de conforto ali. Aí eu abri, né, meu Instagram e várias pessoas ali me mandando direct, cadê você, de teus vídeos e tal, não tá mais aqui. Abri o YouTube também, mensagem, cadê você, estamos com saudade. Eu, opa, vamos lá, vamos gravar e ver como eu me sinto. E eu tô aqui gravando esse vídeo e eu tô me sentindo ótima fazendo isso. Porque gravar vídeos é algo que me energiza e me empolga quando eu estou gravando. Então eu sei que eu tenho que vencer aquela preguicinha que dá e realmente entrar em ação. É algo que me energiza, é algo que me faz bem, que eleva a minha vibração e que ao mesmo tempo eu sei que eleva a vibração das pessoas que me assistem também, como você. Eu sei disso pelos comentários que vocês colocam aqui no canal. Gratidão por todo o carinho e por todo o amor que eu recebo de vocês. Se eu pudesse, eu ia aí e abraçava cada um de vocês que deixa comentários tão carinhosos aqui no canal. Eu sinto uma gratidão infinita por cada um de vocês que me acompanha aqui. A troca de energia que a gente tem é surreal. Alimenta minha alma e traz ainda mais sentido para a minha vida. Então, gratidão, gratidão, gratidão por você que me acompanha. E se você é novo aqui no canal, chegou de paraquedas nesse vídeo e você gostou da mensagem que eu trouxe aqui, da energia que a gente trocou, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.